Fala pessoal, tudo bem? O Internacional tropeça no Corinthians, perde por 1-0 em São Paulo, gol de Davó, e pode perder a liderança do Campeonato Brasileiro neste domingo, quando o Flamengo recebe o São Paulo no Maracanã. Para você anotar o que precisa acontecer para o Flamengo ser líder, por exemplo, empatar. Se empatar, chega a 36 pontos, o Internacional para nos 35, o Atlético Mineiro, que joga na segunda contra o Palmeiras, só pode ir a 35. Então, se empatar, o Flamengo é líder, mas o Flamengo tem uma oportunidade para abrir 3 pontos em relação ao segundo colocado do Campeonato Brasileiro, independentemente do que acontecer no jogo da próxima segunda-feira entre Atlético Mineiro e Palmeiras, né? E assim fechar, né? Se vencer o São Paulo, fechando o turno na primeira colocação. Bom, vamos aos fatos aqui, a análise desse jogo entre Internacional e Corinthians, Corinthians e Inter, né? Por ter se tratado de uma partida em São Paulo, e depois a gente vai falar mais sobre a prévia do jogo entre Flamengo e São Paulo. Foi um jogo em que o Internacional não jogou nem perto do que fez no domingo passado contra o Flamengo no Beira-Rio, protagonizando, aliás, o melhor jogo do Campeonato Brasileiro no primeiro tempo. O Inter jogou melhor do que o Flamengo naquela partida, no segundo tempo não. Mas enfim, seja no primeiro, seja no segundo tempos desse jogo contra o Corinthians, nada disso aconteceu. Aliás, o Internacional começou a partida a 1000 por hora, dando a impressão que seria um time completamente dominante, né? Logo, aos 20 segundos, o Abel Hernandes, que é centroavante, caiu pelo lado esquerdo do ataque do Internacional, em cima do Fagner, né? Que, aliás, é o lado frágil do Corinthians nessa partida. Eu vou mostrar para você daqui a pouco o porquê disso. E cruzou. Ele não foi nem um cruzamento, foi mais um balão que ele deu para a área. O Marcos Guilherme tocou para o Edenilson, cara a cara com o Cássio, o Edenilson acabou chutando para fora. Foi essa a grande chance do Internacional na partida. O Inter tinha mais a posse de bola em determinado momento da primeira etapa. Tinha 3 finalizações contra só uma do Corinthians, um chute do Otero para fora. Mas aí o Corinthians, que jogava claramente esperando o Internacional no seu campo de defesa, dando até a posse de bola para o Internacional, o Corinthians tinha uma marcação com 2 à frente, né? O Casares e o Davó, 4 jogadores numa segunda linha no meio campo e 4 na linha defensiva, né? Nessa linha de 4 no meio, o Ramiro pelo lado direito, às vezes ele saía para pegar o Wendel, e no lado esquerdo o Otero, né? O Corinthians marcava assim, quase que, salvo alguns momentos, como no primeiro minuto da segunda etapa, mas se esperando o Internacional quase que no seu campo, né? Sem dar o espaço ao time do Internacional. E aí ele foi especulando, ele ensaiou até por 2 vezes o gol que fez, entrando pelo lado esquerdo da defesa do Internacional. O Ederson chegou a ter, não foi nenhuma oportunidade, mas ele recebeu após uma cobrança de lateral do Fagner a bola dentro da área, em condições de chutar cara a cara com o Lomba, acabou enrolando, não chutou, e o Lomba, goleiro do Internacional, acabou sobressaindo no lance, né? E aí depois o Davó recebeu a bola por ali, né? O Lomba tá fora até de posição, o Davó tenta dar um chute ali para surpreender o Marcelo Lomba, acaba errando, o chute sai fraco, mas também pelo lado esquerdo da defesa do Internacional, no corredor entre Wendel e Cuesta. E aí no lance do gol, o Casares recebe um lançamento, ele ganha do Cuesta, que vai no lance de forma bizonha, né? Ele sai da posição para dar o combate no Casares, meio de cabeça baixa, assim, parecia um búfalo até. O Casares dá um toquinho, passa, né? O Cuesta passa com tudo, e aí rola a bola para o Davó, que foi o centroavante da partida, fazer o gol da vitória do Corinthians. Lembrando que o Bozelli passou mal antes da partida, não pôde jogar, o Jô está machucado, e o Luan no banco de reservas, né? Pronto, assim o Corinthians finalizou o primeiro tempo com 5 finalizações contra só 4 do Internacional, nenhuma na direção do gol. No segundo tempo o jogo caiu e acabou a partida com o Corinthians com 8 finalizações, o Inter com 7, 3 na direção do gol do Corinthians, nenhuma do Internacional. O Cássio não fez nenhuma defesa na partida. O Internacional chegou por 2 vezes com certo perigo na segunda etapa, só pelo lado direito da defesa do Corinthians, com o Patrick fazendo uma bela jogada logo no início do segundo tempo e depois o Wendel cruzando uma bola para o Galhardo de cabeça tocar para fora. Aliás, a atuação decepcionante do Inter, decepcionante demais do Galhardo, que chegou a ser expulso no último minuto de jogo, está fora do jogo de abertura do turno para o Internacional contra o Coritiba no Beira-Rio. Uma partida muito ruim, essa, a do Internacional. Teve um lance polêmico, né, para mim uma dividida entre o Lomba e o Ramiro, não foi falta em ninguém, a bola sobrou para o Luan, que faria o segundo gol do Corinthians. O árbitro Paulo Roberto Alves
acabou parando o lance, né, dando falta no Ramiro, o que definitivamente não houve. O Wagner Reuey, que operava o VAR, pelo menos chefiava a equipe de operação do VAR, para mim de forma errada, não deu um toque no Paulo Roberto Alves, do tipo, ó, vai dar uma olhada aí. Para mim, se fosse para marcar alguma coisa, seria pênalti do Lomba, mas enfim, a sequência foi interrompida, né? Não houve sequência, o Lua chutou pro gol, mas o gol não foi anulado porque o gol, na verdade, o lance só foi parado depois que o chute foi dado, né? Então o gol, de certa forma, foi impedido pela arbitragem. Para mim seria um gol legal do Corinthians, mas o Corinthians vence por 1-0, o Internacional estaciona nos 35 pontos e, para mim, claramente é um elenco que não tem condições de brigar nas três frentes com o mesmo nível de competitividade, né? Já mostrou isso claramente ao priorizar o Campeonato Brasileiro em relação à Copa do Brasil, quando colocou um time com 9 reservas na partida contra o Atlético Goianiense e encaminhou a classificação na Copa do Brasil. Hoje jogou com os titulares, contra o Atlético Goianiense no meio de semana deve poupar também, para aí voltar com os titulares, sem o Galhardo, já um desfalque certo, na partida contra o Coritiba no próximo final de semana. Bom, falando aqui sobre Flamengo, até bati um fio com o camarada André Rocha, né, que tem um blog no UOL. Aliás, o link para o blog dele está aqui embaixo. Sempre análises táticas de compreensão muito fácil, né, de fácil compreensão para você que gosta de entender o andamento das partidas. O André Rocha se comunica de uma forma super legal, o cara sabe tudo, é uma referência para este canal, tá? O link para o blog dele está aqui embaixo. Mas o Flamengo, a gente já deu aqui uma prévia da escalação, deve vir com Hugo Isla, Gustavo Henrique, Natan e Felipe Luiz. Gomes, na minha opinião, joga o Gomes, né? Gerson, Vitinho, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Eu até achava que o Michel ia para o jogo, mas acho que não vai não. Acho que é dessa forma que ele vai jogar essa partida contra o São Paulo. Até conversava com o André imagina um São Paulo bem reativo para essa partida, né? Eu acho que não será tanto quanto foi naquele jogo em que o Flamengo empatou por 0-0 no ano passado no Maracanã, até porque o Fernando Diniz havia assumido o time numa sexta, já dirigiu o time no jogo, o São Paulo no jogo contra o Flamengo, no sábado. O São Paulo só se defendeu, né, e saiu do Maracanã com um 0-0. Resultado, aliás, que se repetir neste domingo, dá a liderança do campeonato ao Flamengo. Mas o São Paulo deve vir com o Thiago Volpe, na lateral direita ele deve manter o Tietê, o Igor Vinícius está voltando, mas não deve ser titular. Na zaga, imagino que o Diego Costa e o Bruno Alves, na lateral esquerda o Reinaldo, e no meio campo Daniel Alves, Luan, né, que tem um perfil mais de marcação, Igor Gomes, deve ser esse o time do São Paulo, né, no meio campo, e aí na frente jogando com o Luciano e o Brenner. Esse, portanto, deve ser o time do São Paulo, Gabriel Sara completando o meio campo também. Esse deve ser o 11 inicial do São Paulo nessa partida contra o Flamengo, e claro, vai ter live aqui no canal às 7 da noite deste domingo, para a gente falar bastante sobre o jogo entre Flamengo e São Paulo. Tá bom, pessoal? Valeu, um abração, até a próxima, tchau, tchau.